os Então, métodos? eu acho que evoluiu bastante. Pelo mundo foram criados vários serviços, várias tecnologias que suportam. A gente pode citar algumas aí. Sistemas de mensagem financeiro, SWIFT, para o mundo, transferência de fundos, o SEPA para a Europa. A gente pode falar de plataformas de pagamento, como o PayPal, que facilita, Stripe, a própria Adyen, tá? Podemos falar de serviço de câmbio de moeda, o Wise, o OFX. Tem uma série de serviços, tem alguns outros aqui. Toda a cadeia de logística também tem serviço. Então, quem está entrando nesse mundo não precisa se preocupar com a logística, porque tem toda uma cadeia preparada para a logística. DHL, FedEx, Marex. Tá? Podemos falar também de serviços, aí tem toda a parte de consultoria que facilita, que está com um arcabouço de regulamentação que pode suportar alguém que quer operar nesse mercado. Por exemplo, nós aqui, a Econ, tem um serviço e entrega a mesma excelência que faz uma PwC ou uma Deloitte, tá? E ainda assim, ainda de serviços, para a gente concluir, aí todo o serviço, para a parte de conformidade, podemos falar também um pouquinho de tecnologia, tá? Tem algumas tecnologias como o criptomoeda, Bartô, né? O Bartô falou outro dia que ele vê o futuro da criptomoeda acabando com boa parte dos mecanismos aí, né, Bartô? Porque com a criptomoeda não existe o FX. Não existe você não tem o fechamento de câmbio, né? Porque nós estamos falando aqui, basicamente, FX é um fechamento de câmbio. Alguém tem uma moeda reais e quer comprar moeda dólar. Então é isso que nós estamos falando. Agora, com a criptomoeda, o mundo vira uma coisa aberta. Não tem. Você pode comprar em cripto lá fora tendo o mesmo valor que está aqui dentro. Não tem exchange. Não tem mudança de valor, né? Qual é a tua opinião, Giba? Não, é engraçado. Eu concordo com o Bartô. Precisa vai ter tecnologia, não sei. Eu concordo com o Bartô, mas veja, eu acho que no final do dia tem espaço para todas. Assim, toda vez que vem algumas discussões sobre substituição, né, de método de pagamento. Acho que é complemento, né? Vai ser coisas complementares. Eu acho que são coisas complementares. Mas o que eu tô na linha do Bartô é o seguinte. Então, só voltando ao meu ponto anterior, assim, às vezes eu escuto, vai acabar a bandeira, vai acabar cartão de crédito. Gente, não vai. Sinto assim, isso é uma discussão. Eu falo que isso é a ideia do século hoje. Quando a gente tem que criar qual que seria a ideia do século passado? A ideia do século passado foi o cartão de crédito. Sim. Eu me senti, uma coisa que a gente tem aqui, eu passei pelo Plano Collor. Você acha que não tinha idade ainda. Não. Então, no dia do Plano Collor, a única moeda que a gente tinha era o cartão de crédito. Eu fui no shopping aquele dia, nos dias, né, em 90, que teve toda aquela crise toda, não existia moeda. A única moeda que você tinha na mão era o cartão. Não tinha outra. Nem o débito, por não saber que moeda tinha lá, né? Você tinha 50 reais. Exatamente, 50 cruzados, cruzeiros, 50 uma coisa assim. Cruzados, então, você, vamos dizer assim, a moeda que a gente tinha era o cartão. Eu vejo também quando eu era ainda mais em 80, acho que muita gente não tinha nascido aqui. Seguinte, em 80 eu fui viajar para o exterior e levei o dinheiro aqui guardado aqui porque não tinha cartão de crédito. O país não era aberto para o uso do cartão de crédito, né? Não era disponível, não podia levar o cartão de crédito, não era aceito. Então o mundo abriu. O cartão abriu. Eu acho que a moeda, o cartão, ele vai ser muito ágil e vai ser um dos alavancadores da criptomoeda. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho. Não, esse debate é ótimo. Ainda mais da gente que está no mercado há muitos anos aí, está vendo, todos nós quatro aqui. Mas com relação à substituição, e a gente está falando do IFX aqui, o que eu acredito, né? Eu acredito que a gente está indo para caminhos de desintermediação, como o Bartô comentou, né? De complementação e de cada vez mais velocidade
nas transações, né? E aí por isso que a gente fala de instant payments, inclusive projetos importantes no cross-border. Para quem se interessar, o BIS, né, que é o Bank for International Settlement, que tem um seleto grupo de pessoas de bancos centrais do mundo, se reuniram e tem vários projetos lá. Tem um que chama Projeto Nexus, para quem tiver interesse, que é uma rede global de pagamento cross-border instantâneo, como se fosse um Pix internacional. Né? Então você tem lá o pessoal da Índia lá com o UPI, acho que já tá num projeto o nosso Banco Central do Brasil você tem o MIS em Singapura, tem um grupo de bancos centrais. Então, isso eu acredito, mas acho que são coisas complementares, assim. Claro, o Pix foi avassalador para o boleto, né? A gente sabe disso, né? Mas ainda tem bastante uso de boleto. Gente, existe cheque ainda, né? Existe cheque. Então, eu vejo assim, agora, tem um detalhe no cross-border, no serviço de FX, que é uma coisa que é muito diferenciada e que mesmo nessas evoluções que a gente vai ter, eu não vejo como isso está sendo a curto prazo. Então, por exemplo, hoje, os prestadores de serviço de FX, eles oferecem vários tipos de produto adicionais ao serviço core, como uma espécie de value-added service, né? Por exemplo, produtos de payout, conciliação financeira, inteligência e tecnologia para aumentar índices de approval rate cada vez maiores dessas transações, que acabou se tornando uma coisa muito voltada e customizada para clientes internacionais. Então, eu também acho difícil, assim, estou falando dos clientes grandes, né? Empresas que são companhia aberta nos Estados Unidos, por exemplo, dar uma virada de chave, né? Não com cripto, mas mesmo quando a gente fala do advento da CBDC, né, que a gente fala, mas será que a CBDC poderia mudar esse cenário, né? Contratos inteligentes, né, blockchain, etc. Sim, mas no final do dia são pessoas que estão interagindo entre empresas. Estas pessoas, existe o coeficiente que até o Edson fala, né, o H2H, né, o H2H, que grande parte daquilo está lastreado em confiança, né, em quanto tempo você tem parceria com aquele player. Então isso é uma coisa que eu vivenciei também, assim. Mas por que esse player está há tantos anos usando um EFX aqui no Brasil se ele poderia ter uma estrutura própria, né? Tirando as questões de ter uma estrutura própria no Brasil, que são onerosas e que todo mundo conhece aqui, que fazer negócio no Brasil não é brinquedo, né? Você não vai ter, você vai, assim, até você alcançar esse nível, né, de serviço que você tem hoje, de anos de parceria com esse FX, com todos esses produtos customizados, né, e FX com APIs únicas para ser enabler, né? Chega um cliente para um IFX hoje e fala, putz, hoje eu quero oferecer o meu produto na América Latina inteira. Ele faz isso via uma API única. Né? Antigamente tinha que habilitar país por país, né? Exatamente. E hoje em dia ele faz isso no virar, entre aspas, de uma chave, né? Então acho difícil também os próprios merchants internacionais, todos eles, talvez um ou outro, que eles queiram ter estruturas próprias ou mesmo com toda a viabilidade regulatória de poder atuar. Mas concordo com no sentido de que nós vamos ter os concorrentes dos próprios métodos, naturalmente, né, Bartô? Isso vai surgir, né? E outra coisa, você vai entrar outras tecnologias. Nós estamos falando de tecnologia também, né? Exatamente. Isso, vão entrar outras tecnologias. As tecnologias vão ocupar seus espaços também. Sem dúvida. Então, eu acho isso que vai facilitar e vai aumentar a velocidade. Eu estou vendo o seguinte, sempre a função é aumentar a velocidade da negociação. Fica mais transparente, mais rápida, mais fácil, mais acesso a todo mundo, vamos dizer assim, né? Não tem limitação, né? Não, sem dúvida. Eu sou muito defensor. Logo até meu neto de 6 anos vai começar a fazer cross-border. Vai comprar. Se bobear, ele já está fazendo, você não sabe. Eu acho que ele já está fazendo do joguinho que ele baixa no meu celular. Mas eu sempre gosto de falar uma história rápida aqui, Valdir, Fátima e Bartô, que assim, todos nós vivemos aqui. Eu acho que quando a gente fala de evolução de meios de pagamento e etc., não só o que o Bartô falou a respeito de tecnologia é importante, mas mais do que isso, assim, os hábitos, eu sou muito believer nessa história de hábitos e costumes de determinado país e determinada região.
né? Então você vê assim, por que o Brasil, o Pix explodiu no Brasil, né? E o Code no México não deu certo? Por que o tal do, lá na Argentina, o 3.0 lá não vai para frente, né? Por que em outros países essa experiência, essa vivência do Instant Payments, porque no Brasil a gente foi muito mais competente do que os outros países, porque a gente fez no momento certo, totalmente cultural, hábito de determinado. E aí eu lembro que quando a gente foi mudar, fez o liability shift, né, foi mudar da tarja pro chip, pô, aquilo foi um parto. Porque ninguém queria deixar de usar a tarja. Vocês lembram disso? Foi um parto, demorou 2, 3 anos. Igual contactless. Igual, né? Não, o Gotex então, mas aí por conta da pandemia... Sim, eu estava vendo o volume de contactless no Banco Central, saiu a estatística de 2023, aumentou assim, triplicou o volume em relação ao que era antes, entendeu? Acho que a gente chegou já a 26% em termos de transação através de contactless. Sim. Então você tem uma coisa que aqui... acho que por cultura, você está falando do México, né? Eu estive no México, estava na Mex, eu fui no México, e o México, as pessoas iam na Mex pagar a sua fatura, fazia filas. É verdade, vou dizer. Eram filas de gente indo lá na Mex, lá na sede da Mex, para pagar a fatura. O sistema de pagamento do México naquela época, eu estou falando muito tempo atrás, mas nós já estávamos muito mais evoluídos. Aqui a evolução do nosso, devido à nossa inflação alta, tudo isso veio acontecendo, o nosso sistema bancário é muito rápido, muito ágil. Uma compensação de cheque aqui é na hora hoje em dia. Uma compensação nos Estados Unidos de cheque é uns 7 dias. Bartô, então é isso que eu estou falando. Os Estados Unidos evoluiu o México, né? Você botava o cheque e o boleto no envelope e mandava para o banco. Foi a revolução do México. Exato. Eu queria só concluir, a gente falou, mas são transações seguras, existe uma gama de tecnologia por trás para ter segurança, tá? E de serviços, né? Tem toda a parte de lavagem de dinheiro, tem soluções prontas de mercado para ser utilizados, o KYC, tá, para identificar melhor o seu cliente, toda a parte de tokenização e criptografia trouxe segurança de cabo a rabo nessas transações, tá? E APIs, tem uma série de APIs que foram desenvolvidas para facilitar a integração dos sites. Então, você consegue integrar qualquer site para fazer venda através dessas APIs. Nós temos Plaid e Odily, que são APIs abertas aí para serem utilizadas, tá? Exato. Eu queria mudar um pouquinho o tema, falar